pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo indo bem, né? Eu também estou indo, preparando minhas aulas, fazendo minhas coisinhas aqui e vamos que vamos, vida que segue. Hoje, né, nossa aula, ela é sobre o surgimento do Estado, tá? E sobre a invenção da escrita. Então, esse é um conteúdo de 6º ano e ele se refere a passagem da pré-história para a Idade Antiga. Tá? Então a gente está bem na transição desse período. E aí o que eu gostaria, né, de começar conversando com vocês. Vocês sabem o que é Estado com letra maiúscula? Tem noção do que é isso? Vocês sabem por que a escrita foi inventada? Então, algo que é essencial na nossa vida hoje, por que houve a necessidade da criação da escrita? Então, vamos lá, essas respostas que a gente vai buscar responder durante essa aula. O Estado, pessoal, ele é uma organização abstrata, certo? Que vai ter a função de comandar e organizar a nossa vida em sociedade. Então, ó, tá aqui a definição aqui embaixo. Vamos tentar entender, então, como que surgiu a necessidade da gente ter esse Estado, né, que controla a nossa vida. Então, primeiro, a gente teve lá no final da Idade dos Metais, né, nessa passagem aí das vilas para cidades, a gente tem o surgimento do comércio, certo? Então, o comércio ele surge como uma prática importante na vida das sociedades, porque eles passaram a produzir mais do que precisavam. E o que eles iam fazer com esse alimento? Ia jogar fora? Então, o que esses grupos começaram a fazer? A trocar os alimentos que eles tinham sobrando com outros grupos sociais que também tinham alimentos sobrando. Com isso, né, com essa produção maior de alimento por conta das tecnologias que eles estavam criando, por exemplo, os instrumentos de metais que ajudavam nessa produção agrícola, o que começou a acontecer? Várias pessoas puderam ir praticar outra atividade, certo? Então eles puderam ir fazer uma outra, ser artesão, fazer parte do exército, então não precisava mais todo mundo ficar produzindo alimentos. Com isso a gente teve uma melhoria na técnica, né, nas técnicas de cada área de produção e passou a sobrar mais alimentos ainda e uma produção artesanal melhor. Como tinham, né, começou a ter alguns grupos que produziam mais do que outros, começou nesse momento a surgir a ideia de propriedade, né, de propriedade privada. Então, antes tudo era coletivo e tudo pertencia a todo mundo. A partir disso, quando uns começam a produzir mais do que os outros, surge a ideia de que se eu produzo mais, eu mereço ficar com as melhores terras, eu mereço ter mais também, certo? Com isso surge também a desigualdade social. Então, com isso, houve uma diferenciação social. Então, uns começaram a ficar com mais e outros com menos, certo? Com mais posses e outros com menos. Dentro desse contexto, essas aldeias ou vilas, elas já tinham um chefe, né? Que geralmente era um ancião, uma pessoa que tinha, que era reconhecida pelo grupo. Só que como começa a ter conflito interno e externo, o interno pode ser a briga pelo poder e o externo pode ser grupos nômades que vinham, né, tentar pegar os alimentos desse povo. Então, como começaram a ter esses conflitos, o líder ele ganhou mais poder político, certo? E ele vai se tornar um governante que vai controlar o exército, né? Vai formar um exército para ajudar ele a governar, para ele se defender. Ele vai começar a impor regras sociais, então impor as leis para as pessoas. E ele vai estar ligado aos deuses, né? Geralmente, para justificar o poder dele, ele vai falar que ele era um representante dos deuses. E faz a cobrança de tributos dessa população, certo? Então, surge aqui uma classe social dominante, então um grupo que passou a ter mais posses
vai passar a ter mais poder também, e os outros grupos, artesãos, camponeses, os escravos, eles vão ser dominados, né? Eles vão ser obrigados a seguir o que o grupo dominante deseja. E com isso, então, a gente tem, né, com todas essas imposições aqui por parte do líder, a gente tem o surgimento do Estado. Então, o que é o Estado? É o responsável por garantir uma ordem social, certo? Então, evitar conflito, cobrar impostos, impor as leis. Então, essa é a função do Estado, é evitar o caos perante a sociedade. Então, vamos pensar no Estado atualmente, né? Se a gente pensar no caso do caos que a gente está vivendo dessa pandemia, imaginem vocês se a gente não tivesse o Estado, né? Seja o Estado brasileiro, o Estado do Estado de São Paulo e o Estado municipal. Se a gente não tivesse esses estados ordenando e organizando a nossa vida, quem que iria decidir que a gente ia parar? Certo? Será que a população seria capaz de se organizar nesse sentido? Então, o Estado, ele tem essa função de organização. Então, perante aí ao caos, né, a essa pandemia que pode causar muitas perdas de vida pra gente, o Estado, ele decidiu que a gente tem que fazer um isolamento social, certo? E a gente precisa seguir isso. O Estado é sempre bom? Ele sempre garante tudo pra gente? Nem sempre, tá? Mas em alguns casos ele acaba sendo importante para garantir essa ordem e até uma garantia aí de que a gente fica salvo, certo? Voltando lá para o nosso conteúdo, com isso, né, nesse finalzinho aí da pré-história, me desculpem, a gente tem também o desenvolvimento da escrita, né, que é o fato que marca o fim da pré-história e início da Idade Antiga. Mas por que desenvolver a escrita? Por que foi necessário isso? Né? Então, são várias as hipóteses. As principais são de que eles precisavam de uma comunicação mais efetiva, né, de uma forma de se comunicar de uma maneira mais eficaz, e também para fazer o registro de tudo o que acontecia no reino. Né? Então, quem estava pagando impostos, as leis que eles teriam que seguir. Então, o desenvolvimento da escrita ele vem nesse sentido também de organizar melhor a sociedade, né? De ajudar o Estado a se organizar. Ok? Então, isso é algo muito importante, certo? Que é o desenvolvimento do Estado. E aí a gente tem, com o surgimento do Estado, com essa noção de propriedade, o surgimento de uma sociedade desigual, certo? No topo da sociedade, reis, militares, né, os comerciantes mais ricos, os sacerdotes a gente pode, né, considerar também tinha um papel social muito importante, os escribas também, que eram os que sabiam ler e escrever, tinham o domínio dessa técnica, e abaixo os camponeses, artesãos e escravos, certo? Que vão ser aí os grupos dominados, né? E que não vão ter direitos, o direito deles é de trabalhar para sustentar os outros grupos. A religião, pessoal, né? Ela surgiu também desde a pré-história, e ela surgiu da necessidade de explicar o surgimento do mundo, dos homens e dos seres, certo? Então a gente tem desde a pré-história a crença em religiões politeístas, nas quais eles acreditavam que as forças da natureza, né, o sol, a lua, o vento, tudo isso era manifestação de uma força divina. E aí a gente tem a crença, né? As religiões elas vão ter algumas características aí que a gente vai sempre falar ao longo das aulas de história, que é a crença em vários deuses, certo? Que são os povos que têm uma crença politeísta, e a crença em um único Deus, que são os povos de crença monoteísta, né? Então, monoteísmo a gente entra o cristianismo, os judeus, os muçulmanos. E os politeístas, né, atualmente as religiões indígenas aqui do Brasil e o hinduísmo na Índia,
certo? Mas as primeiras religiões tinham essa característica. Então, por hoje é isso, tá? Essa seria a nossa aula em relação ao Estado, ao surgimento do Estado, que é o que organiza a vida em sociedade, né? A instituição responsável por essa organização. Com o surgimento do Estado, então, a gente tem o desenvolvimento de uma sociedade desigual, então da desigualdade social. E nesse fim aí da pré-história, na realidade, durante a pré-história e durante aí o surgimento das primeiras civilizações, a gente tem a consolidação das religiões como uma manifestação importante, né, dos seres humanos para explicar o surgimento do homem e dos homens e do mundo. E são explicações universais, porque todos os povos criaram esse tipo de explicação, certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um beijo e bom feriado.